Nosso tema da aula é Contextos e Práticas de Artes Visuais, né, na disciplina de Artes. Eu sou a professora Laine e é a nossa primeira semana. Nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto de arte. Então, ela surge desde os princípios no período paleolítico, no período neolítico, quando a gente já tem contato com as imagens, né, com as imagens rupestres. E todo o tempo, desde quando a gente entende o que é arte, a gente sabe que a arte ela transmite alguma coisa, ela vem com uma função, ela vem com a função de transmitir mensagem, transmitir sentimentos, emoções. Lá no período, né, paleolítico e neolítico, a gente tem conhecimento da forma como eles viviam justamente por isso, que eles deixavam registrado as imagens nas paredes, nas cavernas, como eles viviam, né? Então, a linguagem visual, ela transmite ideias e sensações de símbolos. O que é essa imagem visual? É tudo que a gente vai poder ver. E essa imagem visual, ela vai ser através de símbolos, de signos, que vai trazer significados de cores, né? Tem os princípios básicos da arte, que são cores, texturas, ponto, linha. Então, tudo isso forma a arte propriamente dita. Os símbolos, eles causam impacto e efeito no observador, mais do que a linguagem oral. Então, a linguagem oral é quando falamos, a escrita é quando a gente está vendo algo escrito, né? E existem elementos básicos, que foi o que eu falei anteriormente. Então, a gente tem essas artes visuais através do que a gente observa. E ela é um estudo daquilo que é analisado ou percebido pelo olhar de maneira criativa. Então, muitas vezes você tem na sua casa ou em algum lugar que você vai, que é considerado uma arte, um objeto, uma pintura, uma escultura. E, a princípio, muitas vezes você pode ter um pensamento positivo ou um pensamento negativo, uma concepção sobre aquela arte, só que a arte é muito particular, ela é muito individual. Aí a gente entra também a questão do belo, né? O conceito de belo e de feio, que é algo subjetivo. O que é belo para mim não é belo para você ou vice-versa. E por quê? Né? Para que servem as artes visuais? Ela é diversificada e de múltiplas necessidades humanas. Pode ser de ordem prática, comum, ou estar voltadas para a expressão. O que é a expressão? O estado de espírito, uma ideia, um pensamento, um movimento, um contexto histórico, político, social, econômico, tudo isso a gente pode estar transmitindo através da arte, ou seja, ela busca registrar, preservar, reproduzir, identificar pessoas, identificar lugares, buscando ampliar a nossa comunicação humana. E para quê? Para que servem as artes visuais? Ela representa visualmente uma forma, cor, representação, estado, né? Como a gente está, como a gente não está. Você vai no teatro e você vê os gestos, os movimentos que aquele artista faz. Então, ele está transmitindo alguma mensagem a partir daquelas expressões. Momentos e significados. Então, aqui tem algumas imagens do período paleolítico, né? Tem algumas imagens de agora, de um computador. Então, tudo isso a gente observa, essa comunicação visual que ela é feita. E o que é a comunicação? A comunicação ela me possibilita dois conceitos, informação e conhecimento. E a arte também está atrelada a esses dois sentidos. Por quê? Porque através da arte eu me comunico e eu vou estar expressando algo, alguma coisa que eu queira. Quando comunicamos, recorremos a quê? A linguagens. Quais são os tipos de linguagem que a gente vai utilizar? São os instrumentos mais apropriados, ou seja, eu vou escolher qual tipo de arte que eu quero me expressar. Se vai ser uma pintura, se vai ser uma escultura, se vai ser uma música, um teatro, uma poesia, dentre tantas outras formas de arte que a gente pode. E a linguagem, ela pode ser transmitida através de signos, que esses signos podem ser verbais, não verbais e mistos. Os verbais, que utilizam as palavras, oral e escrita, não verbais, que utiliza sons, gestos e imagens, e mistas, que vai utilizar uma linguagem verbal e não verbal. O que seria essa mista? Seria os símbolos, as figuras que remetem a alguma linguagem dentro da arte, né? Todos os processos de comunicação são iguais? Não. Então, muitas vezes, existem 3 conceitos, né? Dentro da arte, dentro das artes visuais, que vai ser o emissor, a mensagem e o receptor. O emissor é quem está produzindo a arte naquele momento, foi quem criou aquela tela, é quem está fazendo aquela música, quem está fazendo aquela peça de teatro,
né, que está querendo passar uma mensagem e você, a pessoa que está assistindo, que será o receptor. É como eu falei no início, essa mensagem ela é muito particular, ela é muito subjetiva, né? Então cada um, às vezes, é uma arte, mas cada um vai ter um olhar diferenciado. E nesse processo de emissor, mensagem e receptor, a gente tem as artes visuais, então as imagens é o que a gente pode ver. Muitas vezes a gente não precisa se comunicar verbalmente, mas a partir do momento que você vê uma tela, que você vê uma pintura com alguns símbolos, automaticamente você já vai remeter alguma mensagem. Por exemplo, quando a gente dirige no trânsito, quando você vê que está no sinal vermelho, aquele símbolo, né, ou qualquer lugar que você entre e que esteja uma placa cortada, você sabe que ali já é proibido. Então, comunicação visual é todo meio de comunicação expresso com a utilização de componentes visuais. Quais são esses componentes visuais? Signos, imagens, desenhos, gráficos, ou seja, tudo que pode ser visto. O termo comunicação é abrangente, né? Então, a gente sabe que existem várias formas de se comunicar. E a comunicação visual, como eu falei, tem os códigos visuais. Então, ela tem códigos e signos. Códigos, muitas vezes, são sinais próprios de uma linguagem não verbal. E códigos visuais é o sistema de comunicação que permite transmitir uma mensagem. Ou os códigos ou signos, qualquer um desses vai transmitir uma comunicação. E tem aquela imagem, aquela arte que muitas vezes não está explícito, mas ela tem uma subjetividade. Então, comunica uma mensagem, ela não está completa de uma maneira geral, mas ela quer passar uma mensagem naquele determinado momento. Existem diferentes tipos de signos visuais, né, que são imagens, por exemplo, de marcas, de time de futebol, né, que você automaticamente vê, você já remete. E dentro da arte é da mesma forma. Então, muitas vezes a arte ela transmite uma expressão direta ou uma expressão indireta, né? A linguagem mista também. O que é a linguagem mista? Quando você vai ter a imagem, você vai ter essa comunicação visual, mas você também vai ter texto. Então, você vai poder complementar. É como a gente fala que é uma linguagem mista. E a cor, né? Se comunicar na arte relacionada à cor, ela é muito importante. Por quê? Porque ela muitas vezes nos possibilita trazer, aflorar sentimentos, emoções, expressões que até então a gente não percebe, né? Então a cor ela é utilizada como poderoso meio de se comunicar, principalmente, né, nas pinturas, nos sinais de trânsito, nas informações, nos locais de perigo, nos botões de comando, nas máquinas, enfim. E agora eu trouxe para vocês algumas imagens de alguns artistas brasileiros, né, um dos principais, né, que a gente conhece muito, que é Romero Brito, que usa as formas geométricas, cores fortes para transmitir mensagem. Outro é Tarsila do Amaral, né, que ela tem as imagens também presentes, a mulher, o nordestino, né, a questão do sertão. Então, muitas vezes a gente olha para uma tela de Tarsila do Amaral e automaticamente a gente já sabe qual é a ideia que ela quer passar, né? Do sertão, do brasileiro, das cores fortes, né? Do cacto. O cacto representa o quê? A seca, o Nordeste, né? A falta de água. E outras telas que são totalmente diferentes de Romero Brito e de Tarsila do Amaral, que é A Noite Estrelada do holandês Vincent van Gogh, de 1889, né? Que ela tem um conjunto de imagens mais sólidas, né? Mas a gente também percebe que ele utiliza umas abstrações diferentes dos traços de Romero Brito e de Tarsila do Amaral, e o Grito de Mush, que é de 1983. Né? Então, quando a gente olha, a princípio a gente não compreende, mas a partir do momento que você começa a olhar, começa a observar essa imagem, certamente ela vai te trazer alguma mensagem. E a arte, né, em alguns períodos da história, por exemplo, na Grécia, né? A Grécia tinha muito presente na arte, a arquitetura, a escultura e a pintura. Já no Egito, a gente já traz umas visões, umas imagens mais robustas. Como é que a gente fala isso? Eles eram muito ligados aos deuses. Então, aqui na arte do Egito, a gente tem essa presença da religião associada com a arte, o que hoje a gente sabe
que houve essa separação. Então, os artistas têm a liberdade, né, de criar suas produções sem ter nenhum tipo de influência. Essa foi a nossa primeira aula de artes. Eu espero vocês na próxima semana. Bons estudos!